Eu quero convidar você, então, para a gente meditar na palavra do Senhor. Nós vamos ler um texto bíblico aqui em Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 10 a princípio. Um texto que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Outra tradução diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Bem, eu quero então, a partir desse texto bíblico, chamar a sua atenção para esse tema, os benefícios das crises e da instabilidade. O que é uma crise ou o que são crises? Crise é o transpor, é o passar de um estado de bonança, de estabilidade, para um estado de dificuldade, um estado de angústia, um estado de perturbação, um estado que altera a sua situação. E aí as crises, elas normalmente têm algumas naturezas. Nós temos as crises naturais, ou as crises advindas da natureza. Por exemplo, quando você tem um terremoto, você tem um tufão, você tem um vulcão, você tem um tsunami, você tem um excesso de chuva, como tivemos esse ano, praticamente nas capitais de Belo Horizonte, São Paulo, que provoca deslizamentos de terra, destruição de prédios, de casa, morte de pessoa, são crises naturais. Nós temos também a morte, que às vezes chega numa família, tira o provedor daquela família, quem sabe uma morte provocada por um acidente, ou de repente alguém se acha aí com diagnóstico de um câncer terminal, e a pessoa não está esperando aquilo, e muita gente, às vezes até jovem, nova, numa eternidade, parte para a eternidade. Normalmente isso é uma crise, aquele estado de normalidade, ele é alterado, ou seja, a crise é quando aquele estado de normalidade, ele é então alterado. Nós temos também as crises de natureza social, como estamos tendo aí no mundo, as grandes migrações, ou emigrações e imigrações, pessoas saindo de um país para outro, como tivemos aí do Oriente Médio, muitas pessoas tendo que sair por causa das guerras, do terrorismo e de tantas coisas que têm acontecido ali no Oriente Médio, vão provocando essas crises sociais. Temos aí mais próximo de nós a Venezuela, essa mudança de governo, um governo ditatorial se instalando ali e prejudicando a vida de muitas pessoas, e essas pessoas sendo obrigadas a deixar a sua terra natal, a sua pátria, e procurar um lugar onde elas talvez possam viverem melhor. Isso é crise social. E também agora essa pandemia que assolou a humanidade, também provocando uma crise social. E essa crise social, ela envolve muitas vezes, como nós temos visto aí, o setor sanitário, o setor de saúde, envolve o setor econômico, produzindo desemprego, produzindo falências, produzindo tantas coisas que essa crise social ela provoca. E você vai ver que o reflexo disso aí chega dentro da sua casa. Por exemplo, nós temos aí os órgãos de segurança pública e os órgãos judiciários informando que aumentou muito a violência dentro de casa. A Polícia Civil está trabalhando, a Polícia Militar, tentando evitar aí violência contra a mulher, violência contra filhos e violência ocorrendo dentro de casa por causa do confinamento, do isolamento social. As pessoas estão dentro de casa, o desemprego batendo a porta, a falta de dinheiro, e aí vem as brigas, as confusões e às vezes até mortes, agressões físicas e tantas outras coisas que têm acontecendo. E daí também tem acontecido muitos divórcios, muitas separações, que são também crises sociais. E nós temos as crises físicas, E essas crises físicas, que eu gostaria de chamar aqui de crises pessoais, elas às vezes são crises existenciais e a pessoa sofre na sua vida, seja ela advinda de uma enfermidade que abateu sobre a própria pessoa ou uma outra situação que alterou a existência dessa pessoa e produziu nela uma crise, levando essa pessoa muitas vezes à depressão, levando essa pessoa à necessidade do uso de psicotrópicos, ou remédios, medicamentos para dormir, para acordar,
para se relacionar, às vezes desenvolve doenças diversas da psique, e essa pessoa acaba tendo essa crise física. E essa crise física também ela pode às vezes levar a uma outra crise, que são as crises relacionais, porque nós somos seres sociais, fomos formados para nos relacionar. Quando Deus criou Adão, chegou um dado momento, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Ali começou a família, a célula máter da sociedade, e a partir daí o homem tem essa necessidade de se relacionar, de estar junto com alguém, e às vezes, devido a circunstâncias diversas e adversas, as crises relacionais, elas também passam a existir e a interferir na vida do ser humano. Agora, a grande pergunta é: as crises, elas só produzem perdas? As crises, elas só produzem consequências ruins? As crises só têm consequências ruins? Será que nós podemos tirar algum proveito das crises? Será que há alguns benefícios em crises? Queridos, eu gostaria de dizer que toda crise, ela pode produzir algo positivo. Toda crise, ela tem o potencial de transformar alguma coisa para melhor. E eu queria começar dizendo para você que às vezes Deus, ele instiga crises para produzir mudanças. Deus instiga crises, Deus cria crises, Deus coloca crise em nós para produzir mudanças em nós. Veja você que desde o Éden as crises começaram. Quando Caim matou Abel, alterou um estado de normalidade na vida de Adão e Eva. Por quê? Perdeu 2 filhos de uma vez. Primeiro perdeu Abel, porque Caim o matou, e Caim foi expulso de casa, teve que sair para um outro lugar. Uma coisa ruim, uma consequência ruim, mas Caim gerou um povo, ajudou a povoar a terra de um outro lado, e Eva e Adão trabalharam a sua espiritualidade, até o ponto de que eles geraram os 7, e de 7 veio Enos, e quando veio Enos, ou seja, quando veio 7, Eva já disse assim: Deus me deu um outro filho varão em lugar de Abel. E aí de 7 veio Enos, e a Bíblia diz que de Enos se começou novamente a invocar o nome do Senhor. Então houve uma instabilidade, houve uma crise, mas lá na frente um resultado que iria ter uma consequência eterna, porque a semente, da mulher ali, da adoração, nasce de Enos. Essa semente ela não vai mais perecer. Lá na frente você vai observar que há uma outra crise, aquela crise em que toda a raça humana agora é uma raça pecaminosa, a violência aumentou muito, ali no capítulo 6 de Gênesis, mas no meio ali Deus acha um descendente de Enos chamado Noé, e Deus diz que Noé é um homem justo. Deus provoca uma crise na vida de Noé. Noé está ali no meio do povo, mas já acostumou a lidar com aquela violência, com aquela situação, já viveu ali quase 600 anos de idade. Pensa você, uma pessoa que viveu 600 anos de idade, está tranquilo, já acostumou com aquela situação ali. Mas Deus chega para ele e fala: rapaz, começa a fazer uma arca aí, fala que eu vou mandar um dilúvio. Ou seja, Deus provocou uma crise na vida de Noé, uma mensagem diferente. Dilúvio, nunca choveu, ninguém sabe o que é isso, mas ele começa a pregar, faz uma arca, precisa ficar perambulando dentro dessa arca por cerca de 1 ano, navegando sem saber onde vai parar. De repente ele para nas montanhas de Ararat, e ali há um recomeço, Ele teve que replantar uma vinha, mas há um mundo diferente, há um novo tempo, e assim as coisas vão se suceder. A geografia da terra passa a ser outra, os povos são divididos em nações, e a gente tem aí as 3 grandes origens dos povos da terra, das etnias da terra, através de Sem, Cã e Jafé, formando aí os europeus, os asiáticos e os africanos. Então a gente tem aí um resultado dessa crise que Deus ele provoca na vida de Noé. Eu estou dizendo, Deus instiga crises para produzir mudanças. Agora, eu vou falar aqui, porque eu tenho pouco tempo nessa live, e eu preciso abençoar a sua vida. O que você precisa prestar atenção aqui? Primeiro, a crise,
ela revela o potencial de quem a enfrenta. Eu estou dizendo, a crise revela o potencial de quem a enfrenta. O texto está dizendo assim: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. É na crise que se descobre os talentos. É na crise que nascem os grandes líderes. É na crise que se percebe a capacidade de cada um. Tem gente que chega na crise e vai dizer: minha vida acabou, não tem mais jeito, não sai daqui. Entra em depressão, se definha, se confina e a vida dele acaba ali. Mas há outros que precisam se fortalecerem, precisam se reinventar, precisam elastecer os seus músculos, precisam testar suas juntas. E eu não estou falando apenas do ambiente físico, mas do ambiente espiritual. Estou falando da capacidade intelectual e estou falando da capacidade psicológica, onde você precisa, de certa forma, se reinventar. Então, é na crise que se revela o potencial das pessoas. Por exemplo, nas pandemias, do mundo, é que se revelou os grandes cientistas, as invenções dos grandes medicamentos. Eu estava lendo a certa feita sobre Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, o poder da penicilina contra as doenças causadas por bactérias, E ele ali no seu estudo, na sua dificuldade, as pessoas morrendo por infecções, por doenças diversas, dentre elas a tuberculose e tantas outras, E ele ali fazendo pesquisas, ele descobre esse grande medicamento que por muito tempo foi o único medicamento a combater as doenças causadas por bactérias. O certo é, queridos, que na crise sempre nasce a oportunidade para alguém surpreender, alguém revelar o seu potencial. Na empresa, o grande empresário, é na crise que ele revela a sua capacidade de gestão. E aquele que tem uma capacidade de gestão maior, ele vai sobreviver à crise. Aquele que não tem, que viveu no limite enquanto estava na bonança, talvez ele não consegue superar a crise. Mas os grandes gestores, eles estão preparados para enfrentar a crise, porque eles sabem que toda vez que se está num estado de bonança, num estado de normalidade, a única mudança que pode haver talvez seja para a crise. Se você vai crescendo, uma hora pode, as coisas desabarem. Imagina uma escada que você sobe, uma hora você vai precisar descer. Então, em todas as áreas, a gente precisa observar isso. E é na crise que se revela esse potencial, é na crise que se descobre aquilo que podemos fazer. Tá certo? Segunda coisa que eu quero que você entenda é que é nas crises que as crises, elas normalmente são invólucros de oportunidade, ou seja, as crises normalmente são embalagens de oportunidades, tá certo? Então, toda vez que vem uma crise, essa crise te obriga a mudar. E essa crise, às vezes, te obriga a mudar para melhor. Uma coisa que você não observou, uma coisa que você não olhava, estava tão acomodado, estava tão bem. Eu quero isso aqui para o resto da minha vida. Isso aqui está bom demais, isso aqui está tão legal, está tão bacana. Veja o que aconteceu com Elias quando estava lá no Ribeiro de Querite, tomando água, comendo pão trazido pelos corvos, sendo alimentados pelo próprio Deus, estava tranquilo. Queria nem saber se o povo lá em Israel estava passando fome, se o resto do mundo estava na seca, se tinha uma viúva para lá sofrendo e que ia comer o seu último bolo de trigo e beber o último copo de água e esperar a morte chegar. Ele estava bem, tá? Seu estado ali estava tranquilo. Deus vai e provoca uma crise. Deus seca o Ribeiro de Querite e fala com Elias: levanta e vai para Sarepta, e lá tem uma viúva. Eu ordenei essa viúva lá para te sustentar. E quando Elias chega ali, ele tem a oportunidade de ser usado por Deus para abençoar a vida daquela viúva. E é o momento em que Elias também, ele sente a gravidade do problema que ele havia criado ali para Israel. Mesmo sendo profeta do Senhor e liberando uma palavra na direção de Deus, aquele problema, ele foi um problema muito grande. Deus confirmou a palavra de Elias
e Elias agora precisava também determinar o tempo daquela punição. E é quando o próprio Elias, que liberou aquela palavra de juízo, ele agora precisa voltar para se encontrar com Acabe e dizer, olha, acabou o tempo e chega o tempo de chover sobre a terra, da bênção de Deus voltar sobre a nação, sobre o povo. Então, aquela crise, ela produziu também oportunidades na vida de Elias. Agora, antes de Elias, eu observo Abrão. Abrão está tranquilo lá na Mesopotâmia, lá em Harã, e Deus fala com Abrão, Abrão, levanta, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus provocou uma crise na vida de Abrão, e Abrão sai peregrinando. Peregrinar não é fácil, é muito difícil, mas o que acontece? Se Abrão não sofre aquela crise, ele não seria o pai da fé, e ele não seria o pai de multidões de nação. Ele não receberia de Deus a palavra dizendo, eu vou te abençoar e vou multiplicar a tua semente como as estrelas do céu. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nas crises é que estão as oportunidades. O que dizer de José? Tranquilo, com sua túnica de várias cores e tal, de repente Deus levanta 11 irmãos contra ele, ele é vendido como escravo. Mas se José não passa por aquela crise, ele não teria se tornado o governador do Egito. E essa figura, a qual nós estudamos hoje como um exemplo de liderança, como um exemplo de fidelidade a Deus, como um exemplo de homem cheio do Espírito Santo de Deus. Moisés também, tranquilo na terra do Egito, filho da filha de Faraó, mata um egípcio. Deus provoca uma crise na vida de Moisés. Moisés precisa fugir para Midian. E ali na terra de Midian, Deus tem um chamado para a vida de Moisés. E Moisés, de pastor de cabras, se torna o maior legislador de todos os tempos. Então as crises, elas vêm como um invólucro, como um embrulho de oportunidades, tá certo? Eu desafio você a olhar para a crise como uma oportunidade e procurar transformar a crise, transformar os desafios em oportunidade, em mudança para a sua vida, para a vida das pessoas que envolvem você. Nós precisamos, por exemplo, nós tivemos uma crise, de repente, nunca aconteceu na história da humanidade, na história da igreja, de se fechar a igreja, de se fechar templos, e nós precisamos nos reinventar. Eu estou aqui hoje, pela segunda vez nesse dia, produzindo essa live, trazendo uma palavra para você. Hoje à tarde estivemos aqui com o pastor Mateus, trazendo uma palavra poderosa, e agora estou trazendo essa palavra que está alcançando você, talvez aí tão distante, que se eu estivesse talvez no conforto da presença, eu teria apenas os meus irmãos reunidos comigo. Mas através dessa live, através da internet, eu posso alcançar você que está tão distante, e Deus precisava falar com você através da minha vida, e essa crise produziu a oportunidade de eu transmitir essa palavra e ser profeta de Deus na sua vida nesta noite, porque eu creio que Deus está alcançando você aí com esta palavra poderosa para a sua vida. Então as crises, elas são caixas de oportunidades, elas são invólucros de oportunidade. Veja você, olha, o Brasil experimentou a Primeira Guerra Mundial em 1914, terminou em 1918. E aí se criou, depois da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, que era o conjunto das nações vencedoras, para tentar evitar um novo conflito mundial. A Liga das Nações fracassou e a Segunda Guerra Mundial veio a acontecer. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, aí as nações, elas vão criar a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é um órgão que tem como objetivo principal a paz mundial. Veja você que a guerra é uma crise muito grande, mas a guerra, ela fez as nações entender, fizeram as lideranças daquele tempo entenderem, que se continuassem na corrida armamentista, na produção de armas nucleares, porque os Estados Unidos utilizou uma arma nuclear, uma bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki, colocaram fim à Segunda Guerra Mundial, aquilo causou pânico no mundo, foi uma crise muito grande, e os homens acordados, não, peraí, se nós não colocarmos um freio nisso, se nós não criarmos uma organização
para frear a vontade de cada um e pensar na vontade do todo, nós poderemos nos autodestruir. Nós poderemos acabar com o planeta Terra e acabar com a gente. Então, aquela crise da Segunda Guerra Mundial despertou a mente dos homens para o que é a humanidade, para a necessidade de se proteger a raça humana sobre a face da Terra. E a partir da criação da ONU, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vieram os combates ao racismo, vieram as liberdades religiosas. Apesar de nós termos ainda muitos países que não são signatários dos tratados da ONU e de outras organizações para o bem-estar da raça humana, mas nós temos aí, queridos irmãos, na maioria das nações, né, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. Nós temos os direitos fundamentais, tá, os direitos essenciais do ser humano preservados de uma forma equânime, de uma forma igualitária. Inclusive até o direito que nós temos, por exemplo, do exílio, tá, por perseguição política, por catástrofes econômicas e tantas outras coisas. Por exemplo, se há uma catástrofe econômica num país, como está acontecendo na Venezuela, política e econômica, você pode sair para um outro país, aquele país é obrigado a te receber, a cuidar de você ali, como nós estamos cuidando dos venezuelanos, principalmente Roraima, aqui em Belo Horizonte também já tem muitos venezuelanos, amparados por entidades sociais, protegidos pela lei, por causa desses tratados que o país, Brasil, ele é signatário. E tudo isso foi um crescimento obtido a partir de uma crise chamada Segunda Guerra Mundial, onde a existência da raça humana no planeta Terra, ela foi terrivelmente ameaçada, mas isso despertou o intelecto do homem, a sabedoria do homem, para se autoproteger. Então as crises, elas são invólucros de oportunidade. É nas crises que nascem as oportunidades. Uma terceira coisa que a crise produz é que a crise ela tem o condão de produzir o crescimento. Grandes descobertas, elas se dão em meio às crises. Crises sempre produzem crescimento. A gente nunca vai sair da crise no mesmo lugar que a gente entrou. A gente sempre precisa sair maior. A palavra mais ouvida hoje nos meios de comunicação, na imprensa, é a frase o novo normal. Por que o novo normal? Nós vimos aí a fragilidade da raça humana diante de uma enfermidade, né? Um vírus, como é o coronavírus, que provocou toda essa crise no mundo, nos obrigou a um novo proceder, nos obrigou a uma nova forma de viver, nos obrigou mexeu com a nossa cultura, com o nosso comportamento, né? Veja você, a gente gostava tanto de chegar e de abraçar as pessoas, de beijar as pessoas. Estava ficando tão comum beijar, não é isso? Pessoal dando selinho em tudo, mãe dando selinho em filho, filho dando selinho em pai e mãe, e aquela coisa toda já não era suficiente, só o beijinho na face, o abraço, mas aí todo mundo agora era selinho para cá, selinho para lá, e beijo para cá, beijo. Agora veio o novo corona, opa, peraí, ninguém pode se tocar, ninguém pode se beijar, ninguém pode se abraçar. E a gente sabe que o novo normal se instala, porque o medo, ele vai permanecer. Mesmo que nós tenhamos o medicamento, a cura, a vacina, mas nós jamais seremos o mesmo. De repente, o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso parente passou a ser uma ameaça para nós. Principalmente se espirrar ou se tossir, porque a gente já não considera mais que pode ser um H1N1 ou uma gripe qualquer. Era tão comum tossir, era tão comum espirrar, era tão comum ter uma corizazinha, mas hoje quando você vê alguém espirrando, meu Deus do céu, você já quer passar a 100 metros de distância daquela pessoa com medo de ser contaminado com o coronavírus. Então essa crise, ela está trazendo para nós uma necessidade de readaptação, a necessidade de mudança, mas ela também vem produzindo crescimento. Que crescimento é esse? O crescimento para que as nossas relações, elas não sejam uma relação hipócrita, fundamentada apenas em gestos repetitivos
ou falsos, né? Como muitas pessoas dão, mas que ela revele os verdadeiros amigos, os verdadeiros companheiros. Essa crise vem revelar os verdadeiros pastores, vem revelar as verdadeiras igrejas, vem revelar os verdadeiros gestores, vem revelar os verdadeiros e os falsos políticos. Então essa crise, ela tem revelado muita coisa. E essa revelação, ela nos faz crescer. Jó passou por uma crise. E quando Jó, ele sofreu essa crise, quando ele chegou lá na frente, a Bíblia diz que tudo dele agora era dobrado. Ou seja, ele cresceu. Ele teve uma evolução. A sua vida cresceu, a sua vida aumentou. E é isso, querido, que nós esperamos. Essa crise não vem para te matar. Essa crise vem para te fazer crescer. Eu estou encerrando. O versículo 11, ele diz assim: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, aos que estão sendo levados para a matança, se disserem, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Preste atenção nisso. Os fracos, eles são indiferentes à crise. Os fracos, eles são indiferentes à necessidade dos outros. Mas aqueles que são chamados por Deus e que veem nas crises um momento de revelar o seu potencial, que veem nas crises um momento para buscar ali uma oportunidade, que veem nas crises um momento para crescimento, eles vão agir de uma maneira diferenciada, vão buscar a solução, vão dar a sua presença, vão estar ali na linha de frente, vão se precaver, vão tomar cuidado, mas vão passar por essa crise e vão sair maiores do que entraram. A palavra do Senhor em João capítulo 16, 33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, no mundo vocês vão ter crises, mas tenha paz em meio a essas crises, porque eu já venci o mundo. O mundo aqui, sistema. O Senhor já venceu o sistema. E nós vamos vencer, nós vamos tomar essa vitória que Cristo já ganhou por nós, porque ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ei, essa crise não é para te destruir, não é para acabar com você, não é para acabar com a tua empresa, não é para acabar com o teu sonho, não é para acabar com as tuas perspectivas, não é para acabar com os teus projetos. Essa crise vem para você se reinventar, vem para você crescer, vem para você revelar a sua força, seu potencial, vem para você enxergar oportunidades, vem para você ter um crescimento como jamais visto antes. E saiba de uma coisa: tua força vem de Deus. As oportunidades são Deus que te dá. É Deus quem te faz crescer. E por isso, meu irmão, minha irmã, passe por essa crise e lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: olha, o Senhor soprou o mar, fez as ondas subir para mostrar para Pedro que ele podia caminhar sobre as águas. É isso que Deus está fazendo. Está soprando o mar, está fazendo as ondas subir, está enchendo o nosso barco de água para ensinar que a gente pode caminhar sobre as águas. Nós estamos andando sobre as águas. E aquele que continuar olhando para Jesus com a sua fé firme, aleluia, ele vai chegar do outro lado maior, aleluia, mais firme, mais forte do que nunca e vitorioso em nome daquele que nos faz